Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Assis, eu sou CEO e fundador do Gorilla. Eu vou mostrar para vocês aqui o Gorilla AI. A maior parte dos investidores ele não sabe exatamente três coisas, né, quando ele pensa nos investimentos deles. Quanto que ele está pagando, né, para ter aquele portfólio, quanto que ele está arriscando e quanto que ele vai receber. E o Gorilla AI ele traz e permite que você converse com o seu portfólio, e tenha respostas contextualizadas do que está acontecendo com ele, por que está acontecendo. Já faz algum tempo que a gente está inserido nesse mundo de inteligência artificial e testando os novos modelos, e o que a gente está vendo agora que é possível fazer, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, com esses novos modelos de inteligência artificial aliado ao dado contextualizado de portfólio, é realmente impressionante. A gente vai entregar uma ferramenta, para os investidores que hoje só os profissionais estão usando, que a gente liberou, para advisors, para multifamily offices, para instituições financeiras. E vocês, investidores, vão ter na mão uma ferramenta extremamente poderosa para entender o que está acontecendo com os investimentos de vocês. E, eventualmente, até usar isso para questionar o profissional que está te atendendo, questionar a instituição financeira, a plataforma, e realmente ajudar você a navegar nesse mundo de investimento, que é um mundo que cresce muito, que tem muitas complexidades, então realmente conseguir simplificar e te dar insumos para entender e para investir melhor. Eu estou aqui na nossa homepage, eu vou entrar numa conta, que a gente tem 3 portfólios simulados aqui. Um chama Guilherme, um chama Guilherme Assis All Weather e um chama Portfólio Modelo A. Essa visualização é a visualização que qualquer um que fizer o login no Gorilla vai ter. E basicamente você consegue entrar, e ver aqui um portfólio em diferentes cortes, em diferentes períodos. Eu estou vendo aqui 12 meses, eu posso ver aqui o portfólio desde o início, com um benchmark que eu posso escolher, uma tabela aí de retornos, evolução patrimonial, eventos de portfólio, e drawdown, que é quanto o meu portfólio caiu do pico ao longo do tempo. Então a gente consegue ver aqui que o maior drawdown que a gente teve aqui foi 7%, ali logo no comecinho do meu portfólio, ali perto de 2021. Enfim, esses dados todos super granularizados é o que o Gorilla produz. E são informações extremamente valiosas para a tomada de decisão, que muitas vezes os profissionais olham e usam para poder recomendar os seus investimentos, alinhado com seus objetivos. E agora vai ser possível usar a inteligência artificial para olhar para esses dados e para responder perguntas extremamente relevantes. E isso é o Gorilla AI aqui que eu vou mostrar para vocês. Enfim, é um chat, é um prompt, que está linkado com os dados desses portfólios aqui que eu tenho. E aí a gente pode começar a fazer perguntas aqui e a gente literalmente pode perguntar qualquer coisa. A gente pode, no caso aqui eu estou numa versão onde eu consigo escolher o modelo, mas a gente vai deixar o modelo padrão aí para vocês utilizarem. E aí eu vou começar aqui com uma pergunta simples, eu já tenho aqui um prompt pré-feito que eu vou copiar e vou colar aqui e vou mostrar o que é. Mas eu vou começar com uma pergunta aqui para o modelo, e para o Gorilla AI sobre qual o diagnóstico do meu portfólio. E eu acho que essa é uma pergunta extremamente relevante, que com esse diagnóstico você pode eventualmente conversar com o seu assessor, conversar com o seu consultor sobre o seu portfólio, e você pode eventualmente entender melhor o que está acontecendo para fazer as perguntas certas. Então, deixa eu colocar aqui o primeiro prompt, analise meu portfólio e me entregue um diagnóstico honesto. Eu só vou descrever antes aqui, eu sou um All Weather, que é esse portfólio que eu quero que ele olhe. Eu sou Guilherme Assis All Weather. Analise meu portfólio e me entregue um diagnóstico honesto. Concentração por ativo por classe, produtos com taxas elevadas, riscos escondidos, incoerência entre risco e retorno esperado, pontos que eu deveria questionar meu assessor ou consultor.
seja objetivo e direto. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que o modelo está fazendo, ele está procurando, né, o meu portfólio aqui, que é o Guilherme Assis Weather. Ele encontrou o portfólio, ele foi lá e puxou as posições que eu tenho nesse portfólio, está me mostrando aqui. E agora ele vai começar, enfim, a fazer uma análise, né, baseado nas perguntas que eu fiz ali, né? Então, ele também está puxando a composição por classe de ativo, né, alocações, buscou aqui a tabela de retornos. E aqui ele está me dando um diagnóstico, né? Então, esse é um portfólio que tem um patrimônio atual de R$ 2.224.000, retorno acumulado desde o início de 67,3 versus um CDI de 63,8. Né? Aí ele mostra aqui a concentração por ativo, eventuais sinais de alerta. Né? Então, a gente tem aqui uma NTNB principal 2035 com 21%, é a maior posição individual. E aí ele tem uma tabela, né, com as maiores posições individuais. E ele já trouxe aqui um problema claro nesse portfólio, né, que faz sentido. Ele tem uma posição grande em Mercado Livre. Né? Então, está colocando aqui, o BDR de Mercado Livre sozinho representa quase 16% do portfólio. É uma aposta concentrada em uma única empresa de tecnologia na América Latina. Né? E se você somar essa exposição de Médico e VVB, que é o ETF de S&P, né, são 31% do portfólio que estão expostos a ações internacionais. Né? Então, ele está falando aqui que, enfim, a gente tem uma sobreexposição. Aí ele fala das alocações por classe, né? E ele está falando aqui para um portfólio que a gente chama de all-weather, né? Que é um portfólio para suportar diferentes cenários de mercado, são os desbalanceamentos aqui. Zero em renda fixa, a pré-fixada ativa, né? Como uma LTN 2022 que já venceu, tinha no começo do portfólio, depois venceu. Eu só tenho 8% em caixa, né, e pós-fixado. Tenho 37% em renda variável, concentrado em poucos veículos, né, com um risco em single name, que é o caso dele, elevado. E aí ele fala aqui dos produtos que têm taxa potencialmente elevada, né, que no final do dia aqui são dois. Um produto de ouro, né, do BTG, e um produto de multimercado aqui. Fala de riscos potenciais escondidos, que é uma duration alta nas NTNBs, que são os ativos atrelados à inflação, que representam 32% do portfólio. Risco cambial não redeado, né, é alto também, então se você somar isso aqui é bem interessante. Se você somar a BDR de Mercado Livre, o ETF de S&P e o fundo de ouro em dólar, né, quase 50% do portfólio tem exposição ao dólar. Então, isso é um risco escondido, de certa forma. Né? Obviamente que ele pode ser proposital, mas é importante eu saber que eu tenho esse risco. Tem um risco de single name elevado, que eu já tinha falado. E ele está falando, inclusive, aqui de uma correlação oculta, né, que é algo que eu nem tinha me atentado, que em momento de estresse, o ouro, né, o dólar e a NTNB longa podem se mover na mesma direção, ou contra. Né? E fala, então, o portfólio é mais diversificado, mas as correlações em crise podem ser menos favoráveis do que aparenta. Aí ele fala um pouco de incoerências entre risco e retorno, né, que em 2022 o portfólio rendeu menos 2,2% versus CDI de 12,4%. Em 2025, ele, até agora, né, está 1,17% versus um CDI de 1,67%, mesmo com o ouro em alta e a Bolsa Americana bem forte também. O portfólio está perdendo para o CDI. Fala um pouco da ação Itaú, que rendeu bastante, só com 6% de alocação. E a NTNB 2045, que desde que foi comprada, realmente foi, na NTNB foi um investimento nos últimos anos que não foi tão positivo, foi só 2,3%. E aí ele sugere aqui algumas perguntas, né, para fazer para o meu assessor ou para o meu consultor. Qual que é a tese, né, para ter uma exposição tão grande no Mercado Livre? Qual o custo total, né, de ter os fundos ali de ouro e multimercado? Quando a NTNB foi comprada, quanto que era o IPCA? Se a gente não deveria ter mais caixa nesse portfólio? E qual que é a estratégia de proteção para um cenário de real forte, né, porque eu tenho quase metade do portfólio tem exposição cambial. E hoje está a diversificação em renda fixa privada, né? Eu não tenho CDB, CRI, debênture, não tenho nada disso. Do tamanho, né, desse portfólio, eu teria espaço para capturar aí um prêmio de crédito, né, com, obviamente, créditos bons e adequados.
Ele faz uma síntese aqui, né? O portfólio tem bons ativos individualmente, bateu o CDI no acumulado, mas não se comporta como o Eder. Ele está falando isso porque eu coloquei, obviamente, o Eder no nome. Tem uma aposta direcional forte em dólar, tem uma concentração relevante num single name aí, que é aquela BDR de Mercado Livre. É um duration longo, pouco caixa. Né? Então, ele é mais um portfólio de crescimento com viés internacional do que uma carteira para todos os cenários. Então, se essa era a intenção, está ótimo. Né? Então, vocês viram que, assim, com uma pergunta simples, o modelo, junto com os dados granularizados ali do Gorilla, conseguiu dar uma resposta assim, bem impressionante, né, para eu poder usar e para poder entender também o que está acontecendo, né, e levar isso para o meu consultor ou para o meu assessor, para trocar uma figurinha e entender realmente se esse é o portfólio que eu quero ter.